Embora. Tá bom. Vamos lá. É, tem parado de um homem. Adimanta afirma que os poetas citam que os justos terão coisas boas e os injustos ruins, tanto no Hades, ou seja, na vida, no reino dos mortos, ou melhor dizendo, quanto na terra. Ponto. Ponto. Aqui está expressa de maneira escancarada a funcionalidade moralizante da religião. Aqui é escancarado. A função da religião é moralizar. Moralizar. E não peguem moral no sentido estritamente bom, mas no sentido de fazer com que as pessoas internalizem determinados comportamentos considerados corretos em determinada época. Ponto. Entendeu? Aqui está. Ele recorre aos deuses, né? Os deuses vão dar coisas boas aos bons e maus aos maus. Já é o prenúncio do julgamento que o cristianismo incorporará tão bem, né? Já é o prenúncio, o prelúdio do julgamento final, do juízo final, né? Ou seja, pratica o bem porque estão olhando. Não pratica o bem porque é bom praticar o bem. Pratica o bem porque eles estão olhando e eles vão pegar a gente. A polícia divina, né? Quase como isso, a religião, nos pegará se praticarmos aquele mal que tanto desejamos. A religião, como a moral, como a justiça para Glauco, é um constrangimento daquilo que devemos ser, ou daquilo, pelo menos daquilo que poderíamos ser. Entende? E Adimanta fala o seguinte, que muitos justos têm uma vida desgraçada e os injustos vida boa. E aí ele cita Homero que dispara que os deuses podem ser enganados. Ah, segunda página, né? E Adimanta vai continuar citando essa questão religiosa ao citar Homero. Ele vai dizer como pode se purificar através de sacrifício. E aí ele diz, olha, alguém só é justo por ingenuidade nesse sentido, porque pode passar a vida toda sendo injusto e fazer preces e sacrifícios no final, assim salvando-se do castigo. E desse modo desfrutaria de uma vida boa e morte excelente. Não é a mesma coisa que o problemático do cristianismo, né? Você pode praticar todos os malefícios possíveis, sociais e humanos durante a sua vida e no final, se você se arrepender, você vai para o céu do mesmo jeito. Parece que somente o idiota que quer ser bom o tempo todo, né? Ainda assim querer ir para o céu, porque é muito mais fácil ser ruim no final se arrepender do que você tentar praticar o bem penoso, que é ser bom do ponto de vista cristão, que é guardar os domingos, ser caridoso, por aí vai. Hum, a demanda dizer, olha, jamais se falou bem da justiça em si mesmo, mas sim de suas honrarias, reputação e presentes que ela traz, ou seja, do status que ela carrega, né? Você tem um homem justo, temos presentes aquele homem justo. É interessante isso. Se fosse um bem realmente, do ponto de vista que Sócrates falou, de que desejado por si mesmo, ninguém ganharia presente por ele, né? Quem ganharia presente por ser justo, sabe? Se fosse um bem desejado por si mesmo. Ninguém dá presente a alguém que está feliz. Nossa, você está tão feliz, parabéns, toma aqui um presente. Não, você é justo. Ou seja, você venceu os seus instintos, não prejudica os outros. Toma aqui a honra que você merece. Pronto, aí faz sentido. Ninguém recebe presente, honraria e homenagens por ser feliz. Porque a felicidade é um bem desejado por si mesmo. Então, a partir do reconhecimento de que a justiça é um bem penoso, ou seja, que você sofre pra caralho para conseguir manter ele, exercitar ele, é que lhe dão presentes. Entende? A felicidade não é um bem penoso. Você ama ela por si mesmo, ninguém vai lhe presentear, nem me honrar por ser feliz. Não, nem espere que não falem isso. E se fizesse, tem muita coisa muito errada nesse meio caminho aí. É, e aí Sócrates já vai retornar ao debate. Glauco expôs seu ponto de vista, do Mato também, Sócrates vai retornar e dizer, deixa eu pai aqui que eu mato no peito e começo a jogar bola agora. E ele vai dizer o seguinte, é, vamos fazer uma analogia?
Vamos pensar na cidade, para examinar a justiça, porque no indivíduo está muito difícil a gente saber o que é justiça. Ninguém chega em consenso e tal. Se me que ele viu que a definição de Glauco era muito, muito, muito melhor que a dele, e aí se viu acuado e quis mudar o assunto, né? Só que a gente vai dizer, vamos sair da justiça individual e vamos para a justiça coletiva? Depois, quando a gente entender que a justiça coletiva vai ficar mais fácil de da individual. Ele dá um exemplo bem interessante das letras. Imagine letras pequenas perto de você e letras grandes, então e elas são iguais, você não consegue enxergar as pequenas. Quando você vê as grandes, você as distingue bem e ao olhar para as pequenas, você sabe qual é qual. Bem interessante esse exemplo. Então, vamos fazer isso com a cidade. Primeiro ponto, e nesse ponto Sócrates é genial. Uma cidade se funda pelo fato de ninguém ser autossuficiente. Ponto. Aqui está um atento contra a contemporaneidade e essa ideia idiota, essa imbecil ideia, essa ridícula ideia de independência e de autossuficiência humana. Ah, eu não preciso de ninguém. Ah, eu contra os outros. Ah, porque o mundo. Ah, porque as pessoas estão contra mim. Toda essa idiotice paranoica do ser humano contemporâneo de que as pessoas, de que existe um nós ou um eu contra eles e eles vão pegar ainda. Isso aí, essa idiotice toda, toda. O capitalismo vomita na cabeça das pessoas para fazer com que elas acreditem que são alguma coisa acima da mediocridade e elas continuam a mesma merda. É triste, mas é o que acontece. Isso talvez vai dizer, o Estado se funda pelo fato de ninguém ser autossuficiente. Ponto. Certo. Bem. Em autossuficiente, eu não posso, na minha vida, criar meus filhos, plantar, colher, comer, reformar casa e ainda assim ter conforto. É impossível, é inumano. O ser humano é por essência sociável e jamais um ser humano foi criado sozinho. Não existe isso, é imbecilidade. Por isso que a teoria de Rousseau é mais bonita que seja, ela não faz um mínimo de sentido que o ser humano vive sozinho por aí, de boa, como no Jardim do Éden. O ser humano sempre foi social. A partir do momento que o ser humano pisa no mundo, a cultura pisa, a religião pisa, a sociabilidade pisa, porque o ser humano é indissociável de todas essas esferas e todas essas dimensões do seu ser, certo? Ajeita isso e quem quiser negar isso vai pra puta que pariu e vai morrer de depressão. Porque todo aquele ser humano que nega a sociabilidade de sua essência vai terminar se isolando tristemente no seu mundo e morrendo de depressão. Vá procurar um que não faça isso. É... E só que eu disse o seguinte, na cidade cada um deve ter a sua função. Pois um homem só pode trabalhar melhor em uma função do que em várias. Ou seja, se você exerce somente uma função específica, se brincar, isso aqui é o, a introdução do Fordismo, né? Mas não é isso bem que Sócrates está dizendo, não. Ele vai dizer o seguinte: se você exerce uma função específica, é melhor do que você exercer várias. Ser meramente bom em várias funções ou você ser excelente somente em uma. É melhor ser excelente em uma. Cada um deve fazer aquilo segundo a sua natureza. Primeiro, Sócrates está partindo de que existe natureza, que nós nascemos com ela, que vai determinar a profissão e a função que devemos exercer. Ponto, Télio. Ele está partindo disso. Ou seja, você não escolhe, você nasce. Ah, como é que eu sei? Vai aprender. Você vai aprender qual é a sua função logo, certo? E Sócrates vai dizer que os imitadores, pintores, poetas, atores não são necessários, mas estão na cidade. Uhum. E aqui vem um ponto muito importante onde Sócrates vai falar da origem da guerra. Sócrates vai dizer, olha, a guerra veio quando uma cidade cresceu tanto, se expandiu tanto, que precisou invadir terras vizinhas para pastar e por aí vai. Assim, iniciando a guerra na cidade vizinha. Desse modo, precisa de soldados. Os soldados são necessários para Sócrates. Presta atenção, ele não pensa no mundo, nem numa república sem soldados. É preciso. E ele mesmo vai dizer, mas não são qualquer tipo de soldados. Desculpa aqui, eu parei 375. É, ah, mas não são qualquer tipo de soldados. Quais são as características que esses soldados vão ter? Na cidade perfeita, que ele está começando a construir para entender o que seria justiça na cidade perfeita, e depois retornar para compreender o que é justiça para o homem, ele vai dizer na cidade perfeita
O guardião, ou seja, o soldado, deve ser perspicaz para sentir o inimigo, rápido para perseguir aquele inimigo que invadiu seu território, ser valente e forte. E Sócrates que afirma que o guardião tem que ser estritamente brando, ou seja, compatriota para com aqueles seus compatriotas. Deve ser estritamente cordial, empático para com os compatriotas e ácido com os inimigos. Ou seja, ele precisa diferenciar muito bem quem são os inimigos e quem são os amigos. E aí, ele vai dizer, é preciso um instinto filósofo. Quem sabe melhor diferenciar o bem do mal, o inimigo do amigo, o justo do injusto, o certo do errado do que um filósofo? Então é preciso que o guardião, o soldado, o guardião que governe a cidade seja filósofo também, para definirmos se é um amigo ou inimigo, certo? Então as características físicas do guardião seria rápido, forte e valente, e a característica psicológica seria a filosofia. É necessário que seja um filósofo, ou pelo menos que tenha um instinto filósofo. O instinto filósofo e filósofo agora é pouca coisa. É necessário que seja um filósofo. Então perceba já também que Sócrates está fazendo uma defesa daquilo que ele é, né? Ele vai colocar como característica essencial do guardião que ele pratique a arte que Sócrates pratica. É muito nada é conveniente, né? Que é necessário para governar a cidade que a pessoa seja filósofa. Aí quem sabe filosofia? Ah, eu sei filosofia, eu posso ensinar. Aí fica, já expressa o intento, né? Mas vamos lá. E Sócrates vai começar a falar da educação necessária para que o guardião se torne um guardião excelente, né? Em sua excelência, em sua primazia. Ele vai dizer que os homens devem ter um início da vida baseado na música para a alma e na ginástica para o corpo. É a música como caráter educativo. A música não como distração, como é colocado hoje em dia pela sociedade contemporânea. A arte não pode ser distração. Para Sócrates, ela tem uma característica formativa. A música forma o indivíduo. Então, aquilo que a gente ouve ou deixa de ouvir nos forma. Muito cuidado com aquilo que vocês deixam ouvir cotidianamente. Por isso que é muito, mas muito violento aquela pessoa que compra a merda de um paredão e faz você escutar por fina força, né, as bostas que ele escuta. Você não tem a escolha de escolher, para repetir a palavra, o que você vai escutar naquele paredão. É o outro que escolhe e ele está fazendo que você obrigatoriamente ouça o que ele quer que você ouça. Que geralmente é uma merda da pior qualidade, né? Mas vamos seguir. E a ginástica para o corpo. Para quê? Para ser bem treinado, para ser forte, para ser fisicamente apto a governar e a proteger a cidade. E deve ensinar primeiro a música. Primeira forma de educação que o indivíduo deve ter é a música. Interessante. Para quem quer ser pai ou mãe, né? É bem interessante. Primeira forma é a música. Eu concordo bastante com isso aqui faz muito sentido. É, e também ele vai falar da literatura. É preciso ensinar literatura às crianças, porém, que tipo de literatura? Tem as fábulas, que são as falsas, e tem a verdadeira. E ele vai dizer o seguinte: uma ressalva deve ser feita. Como as crianças estão no início de sua formação moral e cognitiva, elas são facilmente influenciadas pelas poesias dos homens, ou seja, pelas fábulas. Levando isso em consideração, não é toda fábula que for ponto de poetas que deve ser ensinados. Deve-se fazer uma distinção entre as fábulas ruins e boas e censurar as fábulas ruins. Um exemplo de fábula ruim é a que Cronos corta o pênis de Uranus pelo fato de ele ter tentado copular com alguém. Quando corta o sêmen cai no mar e cria todas as espécies marinhas. Outra fábula ruim, o conto que Cronos devora seus próprios filhos. Pois se um homem comete atos hediondos, esses atos hediondos, ele pode dar a desculpa de que foram os deuses também que cometeram. Primeiro ponto, ele está falando das fábulas, está falando dos contos e das lendas que podem ser, como é que eu digo? Que podem ser ensinados às crianças. Preste atenção, pode parecer inofensivo, mas não é. De que forma
as fábulas infantis que nós contamos às nossas futuras gerações, aos nossos filhos e às futuras gerações, que são ensinadas nas escolas, como elas expressam a ideologia por trás. Raposa e as Uvas, a cigarra, os três porquinhos. A cigarra e os três porquinhos são a meritocracia escancarada. Escancarada. Só não vê quem não quer que a meritocracia está embutida ali. Então, preste atenção nas histórias que as crianças aprendem, de que forma são internalizados alguns comportamentos que serão necessários para a perpetuação do status quo. Tranquilo? E aí ele está fazendo uma censura. Porque é necessário censurar. Censura ficou uma palavra muito contaminada pelo contexto ditatorial e parece que censurar qualquer coisa, Ave Maria, você é autoritário. Tem coisas que devem ser censuradas, pelo menos do meu ponto de vista, uma fábula que vai fazer com que a criança tenha pavor ou se forme moralmente do ponto de vista negativo, do ponto de vista individual. Uma fábula que faça ela acreditar que ela é individual já é uma merda pra mim, já deve ser censurada. É, e tem coisas que devem ser censuradas, só que você vai concordar. Só tem coisa que não entra. Tem coisa que não deve entrar na cidade, isso aqui não entra. Esse mito, essa lenda, essa fábula não entra, isso aqui não entra. Entendeu? Então, primeira coisa, não se deve falar dos combates dos deuses, pois os guardiões podem combater entre si. Aos gregos, eles compreendem os deuses de forma distinta. Os deuses brigavam, enganavam, mentiam, copulavam com mortais e por aí vai. E aí Sócrates vai dizer, olha, não se pode falar que o Deus brigou com o outro, porque senão os guardiões vão brigar entre si. Como é que os pessoal vai ser formado dizendo, vendo briga de Deus e um dia eles vão brigar e vão dizer, olha, vocês estão brigando, isso é horrível. Não, mas o Deus tal fez também. E aí ele justifica, então. Né? E aqui vem um passo essencial da teologia que marcará a história para sempre. Se é bom ou ruim, acaba você julgar. Eu, particularmente, acho uma doença. Aqui no 379A, se isso nunca tivesse sido escrito, quantas mortes não teriam sido evitadas, mas por aí vai. E aí, Platão, Sócrates vai dizer, olha, as histórias devem tratar Deus tal como ele é, que é, sem dúvida, um, essencialmente bom. Deus é essencialmente bom. Aqui que há a passagem. Puta que pariu. Os deuses gregos, eles não eram essencialmente bons, eles eram seres superiores aos seres humanos e eram mais como um reflexo das características humanas. Eles tinham inveja, tinham paixões, tinham desejos sexuais, sobretudo, tinham desejos de enganar, brigavam, eram irascíveis, odiavam uns aos outros. Mas Sócrates vai dizer que Deus é essencialmente bom e todas essas histórias que colocam os deuses como enganadores, copuladores, mentirosos devem ser afastadas. O Deus não pode ser o causador de tudo, mas só causa todos os bens. Os males têm outros agentes causadores, que não são os deuses. Não se deve colocar em Deus a culpa do erro dos homens. Aqui é uma passagem da teologia. A teologia está saindo de um Deus como representação humana, como representação, como é que eu digo, potencializada das características humanas, que também somos inveja, também somos mentira, também somos sexo, também somos raiva, está passando disso para um Deus que vai reunir somente as características consideradas positivas do ser humano, como bondade, justiça, honestidade, por aí vai. Quem faz isso é Sócrates, não é o cristianismo. Quem faz isso primeiro é Sócrates, por isso que Nietzsche tem tanta raiva desse cara. Nietzsche odeia. Ele diz, Platão e Sócrates são os cristãos antes do cristianismo. Esses caras, eles conseguem ser tão desgraçados que eles veem a desgraça antes da desgraça acontecer. E eles são a desgraça. Não só eles veem, mas eles são. É,
E a primeira lei da trilogia de Platão é essa: Deus não é a causa de tudo, mas só dos bens. Santo Agostinho também vai expor isso. Não sei até que ponto é autoral de Santo Agostinho, porque Platão já está dizendo isso quase 1000 anos antes de Agostinho vir, né? Mais de 1000 anos antes de Santo Agostinho vir, e defender que Deus, ontologicamente, o mal não existe, o que existe é o bem e o mal é a ausência de Deus. Deus não causa o mal. Platão já tem respondido isso aqui. Segundo a lei da trilogia de Platão, deuses não são feiticeiros, ou seja, eles não podem enganar, eles não podem mentir, o Deus só é bom. Então, é uma passagem de um Deus humano para um Deus exemplo, para um Deus horizonte, para um Deus pragmático, né? E Platão vai dizer, olha, os deuses não são feiticeiros porque Sócrates, desculpa, Sócrates está dizendo que os deuses não são feiticeiros porque aquilo que é menor, menos sujeito a alterações são as melhores coisas e não pode assumir muitas formas. Aquilo que é a mesma forma eternamente é melhor do que aquilo que se transforma. Tem muito sentido, mas para eles tinha, né? Aquilo que é perfeito para sempre, aquilo que mantém sua forma para sempre, é mais perfeito do que aquilo que muda. A mutabilidade, a efemeridade, a variabilidade das coisas para Sócrates e Platão é um decréscimo, é uma característica negativa, não positiva. Então, um Deus que se mantém a mesma forma e nunca altere sua forma para enganar as pessoas é um Deus melhor do que um Deus que vira cisne, como Zeus fez para copular com uma mortal e ter Helena, a mulher mais bela que já existiu na face da Terra. Certo? E aí os deuses não mentem, eles não são feiticeiros. A mentira é odiada pelos deuses que são bons e devem ser odiadas pelos homens também, que querem ser como os deuses. Jamais Deus mentirá, pois Deus é verdadeiro. Portanto, todo conto que trata Deus como mentiroso, copulador, enganador, deve ser censurado, pois os guardiões devem ter os deuses como horizonte, os deuses como modelo, certo? E aqui a gente fica no livro 2, que trouxe aspectos muito interessantes sobre justiça, e principalmente aspectos interessantes sobre a teologia platônica, socrática, que reverberará inevitavelmente na teologia cristã que até hoje estamos submetidos, tá certo? Agradeço por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo encontro. Um abraço.